Tradução do áudio do irmão Ervin Vanegas, do dia 8, mês 5 de 2022. Como ter paz em meio às guerras espirituais. Bênçãos e paz, irmãos. Hoje estamos no dia 8, mês 5 de 2022. Estamos um pouco preocupados, mas ao mesmo tempo com esperança e paz, porque sabemos que nosso Deus, apesar dos ataques do inimigo, tem todo o controle, está acima de tudo, de todo o universo, e até os demônios tremem diante da sua presença, e eles só podem fazer o que Deus permite, de acordo também com a maldade que tenham as pessoas. Nesse momento, irmãos, Deus quer que tenhamos uma entrega total ao nosso Deus. Os anjos maus estão usando todo tipo de problemas. Alguns problemas eu vou mencionar agora. Anteriormente já mencionei um pouco, mas agora vou adicionar algumas coisas. Ele está usando esses problemas para nos tirar o foco da entrega total a Deus. Em vários acampamentos estão acontecendo os seguintes problemas. Primeiro, o inimigo está usando irmãos caviladores, que são pessoas que usam astuciosamente de pretextos, subterfúgios e sofismas. E irmãos prevaricadores, que estão a todo tempo inventando ideias e tirando do contexto as explicações que Deus dá. Segundo, os irmãos que têm sonhos e visões que não vêm de Deus estão fazendo o mesmo, tirando o foco das pessoas, das operações e requerimentos morais de Deus. Terceiro, há também os irmãos que já estão totalmente possuídos e com sua ira e maldade satânica estão obviamente perturbando e fazendo sofrer os acampamentos, fazendo duvidar e dizendo que não são acampamentos de Deus, que são acampamentos inúteis e que Deus não tem o poder de ajudá-los. Aqui temos um ponto importante. Deus não nos mandou expulsar demônios, no seguinte sentido. Por exemplo, quando eu expulso um demônio de uma criança, eu digo, sai dele, espírito imundo, e não volte mais. Isso é porque era um menino inocente, era pequeno. Mas no caso de um adulto, o conselho de Deus é, não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Em outras palavras, jamais se pode expulsar um demônio de uma pessoa se a pessoa não tem as qualidades morais para que o demônio não viva nele, se ela é perversa. E vamos ver como os demônios têm uma porta aberta para entrar. Nesse caso, ninguém pode fazer nada por eles, porque é uma escolha. A boa notícia de tudo isso é que se alguma dessas pessoas escuta o Evangelho, as lindas palavras de Cristo terão o direito de escolher se vão ouvir ou não. Então, mencionamos várias coisas. Esses irmãos que são caviladores, que estão tirando as coisas do contexto, e os irmãos que estão tendo sonhos e visões que não vêm de Deus, e também os que estão possuídos, e aqueles que fazem guerra de poder e são insidiosos e perspicazes. Essas guerras têm feito os insidiosos e perspicazes porque eles são amantes de si mesmos. Então, finalmente, o propósito que Satanás tem com tais pessoas, uns que são possuídos totalmente e outros meio possuídos, é que trata de tirar o foco das pessoas da preparação para a chuva temporã que Deus está dando nesse momento através dos manjares sabáticos e todas as outras instruções
que Ele nos está dando. Por exemplo, Deus mandou a Pedro, quando estava andando no mar, e depois se afogando na água, Deus disse que ele deveria olhar para ele, porque enquanto Pedro olhava para Deus, ele não afundava. Mas quando tirou a vista de Deus, por ver as águas enfurecidas, ele afundava. Da mesma forma hoje, quando as pessoas veem um demônio ou um perspicaz insidioso, tremem, porque a astúcia de um insidioso, perverso e perspicaz faz as pessoas temerem, terem medo. Mas nós não temos que ter medo, porque atrás de um insidioso e perspicaz estão os demônios, e nós não temos que temer os demônios, pois já sabemos que são demônios e que estão 100% possuídos ou quase totalmente possuídos. A mesma coisa acontece com as pessoas que têm sonhos e visões que não vêm de Deus e são possuídas por demônios. As pessoas que estão cavilando e prevaricando é a mesma coisa. Sabemos que esses tipos de pessoas não podemos fazer caso, porque estão sendo usadas por maus espíritos. Hoje, não podemos estar confiando em nenhuma palavra que venha dessas pessoas, nem tendo temor. Aí vemos, irmãos, que há 2 tipos de acampamento. Primeiro, o acampamento dos orgulhosos, soberbos, tolos e obstinados. Segundo, o acampamento dos humildes, abnegados, submissos, totalmente a Deus e virtuosos. Há um terceiro tipo também que o irmão Erwin coloca mais à frente, que nós vamos estar vendo. Então, quando você está em um acampamento de gente humilde, abnegada, que é submissa a Deus e virtuosa, você está em um acampamento ágape. Esse tipo de acampamento coloca Deus em primeiro lugar e por isso é que tem paz. E nos acampamentos onde há orgulho, soberba, espírito tolo e obstinado, essas pessoas, ao ter esse tipo de caráter, como já foi dito, os orgulhosos, que se creem santos, mas são santos zeros, não são santos ágape, são santos segundo a mente de Satanás. Os orgulhosos têm 25% da mente de Satanás e eles estão sempre estressados. Os soberbos, que se creem vítimas, mas não são vítimas ágape, são vítimas enganosas. Não tem nada de vítimas e já tem 50% de possessão demoníaca. Depois vem os tolos, que se creem heróis, e estes já estão 75% possuídos. E eles dizem: olhem, eu descobri essa grande verdade e vocês têm que prestar atenção em mim, porque eu sou um homem especial. Em vez de dar glória a Deus, dão glória a si mesmos. E há os que se creem vítimas e dizem: eu sou profeta e ninguém dá atenção aos meus sonhos e profecias. Eles já estão 50% possuídos. O que acontece? Quando você vê uma pessoa soberba, tola e orgulhosa, ela já está quase totalmente possuída. Quando a pessoa é tola, já está em estado de opressão. Os demônios quase a têm controlada. E depois começa a dizer: Deus não sabe o que está falando. Eu tenho que explicar tudo, porque Deus não sabe explicar. Assim como Judas, que achava que devia endireitar as coisas que Deus dizia. Neste caso, a pessoa já está 100% possuída. Então, os acampamentos zeros, como este que estamos descrevendo, são acampamentos de possuídos em diferentes graus, 25%, 50%, 75% ou 100%.
Esses acampamentos, quando estão começando no processo de possessão, são democráticos e aristocráticos, mas à medida que vai transformando, vai mudando de possessão demoníaca, e a possessão demoníaca vai se apoderando mais da pessoa, se tornam tiranos. E por isso que você vai chegar a acampamentos onde quem controla o acampamento são tiranos, pessoas malvadas que têm a todos subjugados. Eu poderia mencionar nomes, mas cada um sabe e viveu alguma experiência. Sabem que há acampamentos que estão sendo governados por tiranos, pessoas que representam um caráter totalmente demoníaco, são obstinados. Então, nesses acampamentos, eles dizem que são teocráticos, mas na realidade o eu satânico está em primeiro lugar e o eu laodiceano está em segundo lugar. E finalmente, por último, está o eu de Cristo. Ele diz aqui, irmãos, que o eu laodiceano é fanático e está em segundo lugar. E por último, o eu de Cristo. Então, nesses acampamentos, os demônios terão a porta aberta e haverá pessoas caindo endemoninhadas com ataques de pânico ou que estão enfermas e que já não sabem o que fazer. Oram e Deus não lhes responde, porque basicamente são sinagogas de Satanás. Então, quando vier a chuva serôdia e Deus derramar seu espírito, toda a sinagoga de Satanás ficará prostrada aos pés dos acampamentos ágape, dos acampamentos que são teocráticos. Então vão se dar conta de que Deus amou aos humildes, abnegados, aos que estão totalmente submetidos a Deus, aos virtuosos, aos que Deus já mora neles. Uma pessoa virtuosa é uma pessoa em que Deus é o capitão do seu barco, lhe dá a direção para onde vai e as instruções do que fazer a cada momento. É Ele quem a sustenta em tudo. Você vê, quando uma pessoa não é de Deus, você vê quando ela não é de Deus, porque ela vai estar pedindo a ajuda do governo, porque Deus não é seu capitão é ela mesma, e portanto tem que viver do governo ou de algum tipo de engano ou de outras pessoas. Quando você vê uma pessoa que vive de outro, você está vendo uma pessoa em que Deus não é o seu capitão, porque quando Deus é o capitão, ele sustenta os seus servos. Sempre Jesus era sustentado. Ele disse: não leveis bolsa nem alforje. Mas essas pessoas que não caminham com Deus, que não são virtuosas, são basicamente astutas e têm que viver encostados nos demais de alguma maneira. Então, os acampamentos, como vocês podem ver, que não são ágape, vão estar sendo dirigidos por obstinados, que são juízes eros. Ao passo que os acampamentos ágape, que são de Deus, vão ser dirigidos por árvores virtuosas, que estão sendo controladas e dirigidas por Deus. Vão ser apoiadas por pessoas que são submissas, abnegadas, por pessoas que são humildes, e essas são as condições de um acampamento ágape. Se você está tendo problemas com algum tipo de manifestação demoníaca que está incomodando algum membro do seu acampamento, aí há guerra de insidiosos e perspicazes que lutam pelo poder. Nesse acampamento, alguma coisa não está sendo ágape. Há algum tipo de orgulho, algum tipo de soberba, algum tipo de tolo, de obstinado, e por isso que os demônios têm poder nesse acampamento. Se estão tendo problemas com pessoas possuídas,
há alguma dessas coisas dentro do acampamento. Se há pessoas que estão com cavilações e prevaricações, não se conformam com o que Deus diz e sempre estão buscando um pouco mais, vão um pouco mais longe do que Deus disse, aí também Satanás está trabalhando. E os que têm sonhos e visões que não são de Deus, definitivamente Satanás está trabalhando com essas mentes. Então, já que temos visto o problema, nos damos conta do porquê Satanás tem o direito de estar possuindo, de ter essa possessão. É que os maus espíritos têm o direito legal de estar junto às pessoas com pecados. E se a pessoa se mancha ou peca mais do que a graça de Deus pode aceitar, então os demônios têm o direito legal sobre a pessoa. E essa pessoa deixa de estar livre. Agora ela está possuída. Como eu havia mencionado, no caso de um menino pequeno, por exemplo, pode-se orar por ele. E se os pais são consagrados e pecaram até em algo, mas se arrependeram, Deus vai colocar uma cerca de proteção e os demônios não vão poder mais incomodar a este menino. Mas, se já é um rapaz adulto e ele está tomando suas decisões, ainda que os pais sejam santos e estejam caminhando em pureza, estão caminhando em humildade, consagração, submetidos a Deus e virtuosos, se os filhos já são adultos, vão ter que dar conta por si mesmos, porque já sabem o que fazem. Mas, se são crianças, então, se os pais são santos, terão a proteção de Deus. Então, a razão pela qual os demônios têm poder sobre algumas pessoas e Deus não as pode proteger é porque elas ou ultrapassaram os pecados em que Deus as pode proteger, que são os pecados por erro, por ignorância, ou porque foram enganados, ou porque são débeis e estão em processo de aprendizagem, assim como Maria Madalena, e pessoas que são débeis, que estão aprendendo. Então, Deus tem paciência com essas pessoas e os pode ajudar. Mas, quando a pessoa chega a ter os pecados por iniquidade e hipocrisia, a esse tipo de pessoa, Deus já não pode ajudar. Essas são as pessoas que os demônios possuem, as pessoas que praticam a iniquidade e praticam a hipocrisia. Então, essas pessoas, algumas usam cavilar e prevaricar, pessoas que estão dando problemas, porque tudo torcem, tudo entendem mal. Pessoas que têm sonhos e visões que não vêm de Deus, pessoas que estão atormentadas e possuídas por demônios, pessoas que estão em guerra contínua de poder, que são os insidiosos e perspicazes. Esses tipos de pessoas são as pessoas que vão estar o tempo todo dando problema, porque estão em diferentes níveis de possessão demoníaca, e por isso Deus não lhes fala, e por isso o tempo todo estão confusos e em caos. Então, qual é a solução? Para a solução, obviamente, há que entender todos os processos que estão se passando. Por exemplo, vamos começar a falar agora de algumas coisas que se podem fazer no caso de uma pessoa já possuída, ou que tudo que diz já vem diretamente da boca de um demônio. Alguém que é um prevaricador ou cavilador, não lhe escute. E se tem sonhos ou visões que não vêm de Deus, não lhe escute. Se são pessoas que andam com guerra de poder, insidiosos, perspicazes, não lhes dê atenção, deixe que se matem, porque não estão lutando pela glória de Deus, e sim pelejando para o seu próprio benefício, sua própria glória. Eles não buscam a glória de Deus, somente buscam sua própria glória. E esse tipo de gente
temos que deixá-los, porque por si mesmas irão se destruir, pois não têm outra coisa a buscar senão a glória própria. Se a pessoa está possuída, como por exemplo, uma pessoa que fui visitar em Nova York, era um irmão que estava possuído e batia na esposa e havia um caos naquela casa e tiveram que amarrá-lo. Obviamente, o levavam ao banheiro, ao tomar banho, levavam comida, mas a maior parte do tempo estava amarrado, porque se ficasse solto, batia em todo mundo. Então, no caso do endemoninhado, o levam ao hospital, o amarram ou colocam camisa de força ou lhe dão drogas para que fique dormindo, o que dá no mesmo, porque dessa forma o tem amarrado com drogas. Pois então você o amarra. Se essa pessoa está atormentada, incomodando as pessoas, e se ela pode se machucar, ou se atirar de um precipício, ou sabe-se lá o que ela pode fazer. Então você o amarra e coloca para que ouça o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. É importante que ele escute isso, porque para que uma pessoa seja atormentada é porque por muito tempo tem escutado o evangelho dos demônios, o evangelho de que tu és o santo, não sendo santo, o evangelho de que é vítima, o evangelho de que ele é o herói, o evangelho de que ele é o juiz. E quando se depara com o Evangelho de Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João, se dá conta de que Jesus é a vítima, de que Jesus é santo, de que Jesus é herói, de que Jesus é juiz. Então ela diz: olha, que loucura! Eu cria que era isso, e o único que tem essas 4 qualidades é Jesus. Então começa a ler Salmos e Provérbios. Em Salmos, ele vai aprender como pensa o coração de um homem que ama a Deus, como é o caso de Davi. Em Provérbios, vai aprender a sabedoria, como se deve pensar, porque os demônios nos ensinam a pensar como loucos. E também o livro de Jó vai mostrar a guerra espiritual que existe por nossa alma. Também é bom ler o Desejado de Todas as Nações, pelo menos escutar. Você pode colocar a gravação para que a pessoa escute essas coisas. E tanto os caviladores como os prevaricadores, os que têm sonhos e visões demoníacas, os que estão possuídos, os que estão a todo tempo brigando por guerra de poder, insidiosos, perspicazes, todo esse tipo de gente devia fazer o mesmo, que leiam Mateus, Marcos, Lucas e João, que leiam Salmos, que leiam Provérbios, que leiam Jó, que analisem, que deixem que Deus os ensine, que não tratem de decifrar o que Deus diz, mas que Deus lhes fale, que leiam o Desejado de Todas as Nações. Devem escutar várias vezes durante o dia, sempre que possam. Coloquem Mateus, Marcos, Lucas e João. Coloquem num dia e no dia seguinte voltem a escutar e continuem escutando. De vez em quando, coloquem para escutar hinos do Inário Antigo. Isso vai ajudar a que seu espírito vá se suavizando. Também podem fazer uma mistura de azeite de mirra, incenso, tangerina, lavanda e azeite. 5 gotas de cada óleo essencial e 1 colher de azeite. Misture tudo e passe na pessoa que está atormentada ou possuída, em todo o corpo, principalmente nos braços, nas costas, no rosto, na nuca, no pescoço, nas pernas, e faça um pouco de massagem. Você também pode colocar na cabeça.
Vai sujar um pouco o cabelo de azeite, mas isto fisiologicamente vai acalmar a mente da pessoa, vai acalmar os nervos. E no mais, deve escutar a palavra que irá suavizando a mente, e à medida que ele vai mudando seus pensamentos, de pensamentos de demônios a pensamentos de Deus, aos pensamentos formosos de Deus, essa pessoa pouco a pouco vai começar a se dar conta onde estão os seus erros. Se dará conta de que sua mente, suas ideias, seu programa de identidade tem vírus. Estava escutando mentiras de cavilações e prevaricações de demônios. Se dará conta que estava praticando iniquidades e concupiscências, depravações de todo tipo. E à medida que a pessoa se arrependa, vai tirando todos esses direitos legais que os demônios têm. E Jesus vai ter o direito de entrar e ficar no coração desta pessoa. Também recomendo a explicação que Deus me permitiu fazer de Salmo 139, outra gravação que fiz chamada De Quem És Servo, e outra chamada A Loucura do Orgulho. Quero fazer um parênteses aqui, irmãos, a dizer que essas gravações ainda não foram realizadas, mas serão feitas para a honra e glória de Deus. Todas essas leituras vão ajudar a pessoa a ver onde estão suas faltas. E os familiares também devem escutar, porque muitas vezes, ainda que eles não estejam tão possuídos, esses familiares têm algum grau de possessão. Podem ter cometido alguns pecados, e isso faz com que os demônios não os respeitem. Eles, os demônios, não têm o direito total de entrar na vida deles, mas eles também não podem tirar o demônio de ninguém. Assim como os discípulos não puderam expulsar demônios, o que acontece? Eles estavam discutindo quem era o maior, mas era o seu eu satânico, porque eles estavam numa guerra de poder, eram insidiosos, perspicazes. E enquanto insidiosos e perspicazes governam um acampamento ou uma família, os demônios riem e zombam desse tipo de pessoa. Assim, a porta se abre quando somos orgulhosos, 25% de possessão, estresse. Quando somos soberbos, 50% de possessão, depressão. Quando somos tolos, 75% de possessão, opressão. E por último, obstinados, 100% de possessão, juízes de Deus. Estas são as pessoas, os obstinados, que dificilmente se podem libertar do demônio, porque se chegou a esse nível, por vontade própria, ela já não há muito o que fazer com esse tipo de pessoa. Nós somos os culpados de que os demônios entrem. Nosso orgulho, nossa soberba, nosso espírito tolo e obstinado são a razão pela qual eles entram. E cada acampamento deve se humilhar para saber por que os demônios estão entrando. Porque eles não estão respeitando o acampamento, nem as pessoas do acampamento. Assim como já mencionei em algumas ocasiões, quando você vê que há insidiosos e perspicazes brigando por poder, vê pessoas possuídas no acampamento, vê pessoas que estão tendo sonhos e visões que não são de Deus, está vendo a pessoas que estão cavilando, prevaricando, tem que se humilhar. O acampamento tem que se humilhar para ver onde está a porta aberta. Porque um acampamento que está humilhado, como eu disse anteriormente, humilhado totalmente, abnegado, fazendo a vontade de Deus, submisso a fazer a vontade de Deus, ainda que não entenda totalmente, e tem dado testemunho através de suas vidas,
são acampamentos virtuosos, pois ainda que nesses acampamentos os demônios entrem, não vão poder ficar, porque não tem onde ficar, não tem onde se agarrar. Porque se um acampamento dá glória a Deus em todo o tempo e em tudo, esse acampamento vai estar em paz. Mas quando os acampamentos dão glória aos aristocráticos e democráticos do acampamento, esse acampamento é um acampamento de demônios. Assim, irmãos, que Deus nos ajude e que possamos entender isso, pois se você se defronta com pessoas que estão em guerra de poder, insidiosos e perspicazes, se vê possuídos, se vê pessoas que estão tendo sonhos e visões eros, se são caviladores, prevaricadores, você já sabe que com essas pessoas não deve ter comunhão. Se o acampamento está dividido entre os que são virtuosos e os que não são, se o acampamento não deve dar atenção aos não virtuosos, Deus vai pelejar por esse acampamento. O acampamento não dando atenção aos que não são virtuosos, Deus vai pelejar por este acampamento. Se o acampamento tem seu olhar em Jesus, Deus vai se encarregar dessas pessoas que estão fazendo mal. Elas poderão ir embora, ou se curar, ou não sei, Deus tem 1000 formas de resolver esses problemas. Mas nós, seres humanos, não sabemos o que fazer. Ele sim sabe. Que a bênção e a paz esteja com vocês. E que seus acampamentos possam ser acampamentos teocráticos, em que Deus seja o capitão individual da vida de cada um de vocês, e que os requerimentos morais sejam as instruções do dia a dia de vocês, para que então vocês possam ver a mão poderosa de Deus abençoando e guiando a vocês em tudo, para que vocês sejam acampamentos de gozo, paz, felicidade e prosperidade. Apesar de tudo que virá, este é o futuro dos que colocam a Deus no timão do seu barco. Bênçãos e paz para todos.